Era um problema aqui na minha conexão, já voltou, galera. Sorry. Então vou repetir aqui a minha apresentação. A Jaqueline Preston é fonoaudióloga. Ela é formada lá na Faculdade de Pernambuco, na Católica, mas ela fez especialização em voz em São Paulo. Tem um consultório em Ipanema e atualmente ela trabalha com uma professora na Faculdade Cesgran Rio, na disciplina de técnica vocal. Já que já entrou aí, vamos lá, já que agora vai dar certo. Ela é top das galáxias, como diria lá no Recife. Oi? Oi, Gigi. Voltei. Agora eu voltei, agora deu tudo certo. Obrigada, desculpa aí. As meninas lá do grupo estão pedindo para fazer a chamada, hein? Eu só estou vendo a Kátia aqui, hein? Jaque, muito obrigada, tá, por esse tempinho aqui hoje conosco. Eu sei que você é muito ocupada, mas agradeço de coração sua disponibilidade, tá, querida? Gigi, obrigada a você, né? Posso chamar você de Gigi, né? Que a gente já se conhece, talvez desde os 10, 12 anos. Nossa Senhora, muito tempo. E boa noite a todos. Boa noite aqui no Rio, né? Que já são 18 horas. Aí aqui ainda tá sol, ó lá. Aí ainda é tarde. Vai vamos até 8 aproveitar esse intercâmbio internacional aí. Isso aí. Mas então, é um prazer estar aqui. Eu não tenho palavras para te agradecer, né? Desculpa, eu não consegui entrar na live com você antes. Não, mas acho que o problema foi no meu, que quando eu fechei, ele falou, tá com problema de conexão. Aí depois voltou, tá? Não então, se tá preocupa. Tudo certo. Então, já que a gente escolheu falar hoje, né, sobre esse universo que é a voz, né? Tem tantos assuntos para a gente falar de voz. Sim. E eu topei fazer, né? Vamos falar sobre rouquidão, porque há uma demanda muito grande sobre esse tema, né? Rouquidão. A rouquidão é exclusiva da voz, Jaque? Fala aí um pouquinho sobre rouquidão para a gente. O rouquidão, na realidade, a gente pode pensar por diversos ângulos, né, Gigi? A gente pode pensar rouquidão por uma pessoa leiga, é uma alteração na voz. Eu acordei rouca, minha voz está diferente, e ela começou a ficar assim depois que eu fui numa festa, uma balada, e nunca mais eu fiquei boa. Isso pode ser uma rouquidão. Como pode ser para o lado dos especialistas, uma alteração nas cordas vocais, um inchaço, um edema, uma patologia, aí você tem que procurar um otorrino. Depois de 15 dias, se você mantém a sua voz alterada, vamos considerar assim, minha voz normal é essa. Se daqui eu começar a dar muita aula, minha voz começa a mudar, fica esquisita, sinto que ela está arranhando, ou ela mudou o tom, e eu estou assim por mais de 15 dias, é importante você procurar um otorrino. Então, rouquidão pode ser desde um grito que eu dei e fiquei com a voz rouca, como pode ser algo persistente ou algo que você já nasceu assim e nem sabe que isso é um problema, porque você já se escuta assim desde que você se entende por gente. Então, já que você falou dessa questão de nascer assim, que tem até bebê que chora rouco, né, Jaque? Já desde bebê, quando a gente ouve o choro, né, a gente que tem um ouvido para isso, já percebe aquele choro diferente, né? Então, conta aí, como é que é isso, a nascer com essa predisposição a ter um problema vocal? O que acontece é o seguinte, se a gente for pensar no bebê, na embriologia, a gente tem o feto que começa como um embrião e esse embrião vai se desenvolvendo e a gente tem vamos chamar assim, os pares, né, que vão formando. Você vai fazendo todo o M direito como o M esquerdo, vamos chamar de laringe. A laringe é um tubo só, mas no processo embrionário você é único, depois divide em duas partes, aí você tem a direita, depois você tem a esquerda, e todo o processo da evolução do tecido histológico, das glândulas. Nesse processo de evolução, você pode nascer com uma alteração genética, vamos supor. Tem gente que nasce com um sinal no rosto, tem gente que pode nascer
com sinal, vamos chamar na corda vocal, que pode ser um canal de uma glândula que entupiu e ficou um resíduo de massa que a gente pode chamar de um cisto. E isso no processo de evolução, quando a criança começa a chorar, quando ela começa a falar, a gente tem já uma alteração na voz. Mas para essa pessoa que começa a falar assim, a usar a voz, os amigos já conhecem como essa voz típica dela, para ela não é rouca. Para a gente especialista, é que ela é, e provavelmente por alguma alteração congênita e hereditária, né, Gigi? Exato. E alguns pais ficam preocupados, achando que isso pode desenvolver um câncer, né? E é possível, Jaque, isso? Não é comum, né? O câncer, eu não sou uma grande especialista em fonoaudiologia e na área de câncer, já estudei isso. Mas, assim, os processos embrionários, você pode desenvolver várias patologias, né? Tem algumas, o estridolaríngeo, você tem algumas patologias que dão uma voz muito ruim. Então, isso assusta. Então, imagina, seu primeiro bebê, você está ali embalando, ela vai chorar e vem aquele barulho de um estridor, como se estivesse fazendo falta de ar, ou uma voz muito rouca. Então, isso causa uma grande preocupação. Eu acho que a primeira coisa que o pai deveria fazer é conversar com o seu pediatra, mas eu não sou especialista em câncer, mas as patologias de câncer em criança, em corda vocal para dar rouquidão, eu não tenho memória disso acontecer. Já que uma vez eu ouvi uma citação, eu acho que foi do Dr. Paulo Pontes, ele falou assim, que rouquidão não era para quem quer, para quem pode. Problema na corda vocal não é para quem quer, é para quem pode. Ou seja, acho que ele quis dizer, né, que por mais que eu me esforçasse para ter algum problema, se eu sair gritando todos os dias, não necessariamente eu vá ter um problema, né? Em compensação, outras pessoas fazem menos esforço, talvez, e já desenvolvam, né, um problema vocal. E eu acho que isso tem muito a ver com os hábitos viciosos, né, com os abusos vocais. Eu sei que você tem um livro sobre isso. Você está com ele aí? Eu estou com ele aqui. Mostra aí pra gente. Olha aí, livro, que chique. Esse livro ele se chama Dieta Vocal, Mitos e Verdades sobre Voz. Esse livro, Gigi, eu desenvolvi para o público que eu estava trabalhando, porque eu no Recife, eu sou do Recife, né? Conheci a Gigi lá, e muitos anos que eu trabalhei lá, eu trabalhava com um paciente e eu ficava sempre informando, dando orientações. Quando eu vim para o Rio, o meu paciente do Recife era um paciente mais de consultório, era um paciente que o otorrino me encaminhava. Não era o paciente que me procurava, era o médico que dizia, você precisa fazer fono. Uhum. E aí ele me indicava. Quando eu vim para o Rio, isso mudou um pouco. Eu comecei a trabalhar com muitos profissionais que ganham dinheiro usando a sua voz. Então, eu comecei a trabalhar com atores, cantores, dubladores. E essas pessoas, elas têm consciência da voz, elas têm muito mais cuidados, mas o que me chamava a atenção é que eu achava que o ator ou um cantor sabia essas noções básicas que a gente, como fono, aprende na faculdade. Uhum. Então, eu nunca pensei que eu iria escrever um livro, como fonoaudióloga, para falar o básico do básico. Mas eu vi que se a minha clientela que usa a voz profissionalmente não sabia, muita gente não sabe que cordas vocais são duas. Eu resolvi fazer o livro e falar sobre a dieta vocal por causa dessas questões de abuso que você falou. Então, o meu paciente chegava e eu dizia assim, olha, você, a partir de hoje, você tem que pensar em como economizar a sua voz. E alguns atores, eles ensaiavam, os adolescentes saíam, faziam muito abuso na voz, e eles não tinham essa noção de economia. E eu estava atendendo uma paciente, que era jornalista, e ela falou, Jaque, por que você não escreve sobre dieta vocal? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Então, o que eu quis com esse meu livro? Dizer assim, olha, você tem 50% de voz para usar na vida.
e 50% de voz para usar no trabalho, de uma matemática bem simples, linkando com o que você falou do Dr. Paulo Pontes, um grande mestre, e é ele quem apresenta aqui a orelha do meu livro. Chiquérrimo, amiga! Sou muito grata pelos ensinamentos que eu tive com ele. A minha primeira cirurgia que eu assisti em laringe, em ambulatório público, foi num domingo, às 6 horas da manhã, que ele ia operar um paciente. Aí ele disse, quem quiser ir. Eu estava lá num domingo frio em São Paulo, assistindo em ambulatório público, aprendi muito, muito com ele. E aí, quando eu pensei nesse livro, eu pensei assim, a dieta vocal, eu dizia para o paciente, você tem 50% de voz para usar na vida, 50% de voz para usar no trabalho. Quanto que você está usando disso? Aí ele diz assim, olha, eu acordo falando e durmo falando. Ou seja, na vida ele já falava. E no trabalho, ele falava, era ator, vivia ensaiando, ou trabalhando com gravação, ou fazia dublagem também, teatro, televisão, o que aparecia. Então, essa pessoa usava quase 100%. Aí eu dizia, você é um forte candidato a ter problema na voz, porque em nenhum momento ela descansa. Aí eu comparava ele com minha secretária, com a Adriana, que você conheceu. Aí eu dizia assim, olha, a Adriana, ela é uma pessoa mais calada. A Adriana não é uma pessoa muito falante na vida dela. E no consultório, ela trabalha atendendo um telefonema e outro, ela é extremamente silenciosa. A chance da Adriana ter um problema de voz é muito diferente da sua. Então, usar muito a voz, ser falante, é um problema. E no livro eu falo muito dessa questão. Você tem que ser, quando você começa a ter um problema de voz, você tem que passar a ser ouvinte. E é muito difícil para essas pessoas. Eu tinha umas adolescentes que ela dizia assim, mas você não... Como é que eu não vou falar? As minhas amigas vão achar que eu tenho alguma coisa. E eu comecei a pegar isso. Aí eu dizia assim, você vai dizer que você está com problema, que você está fazendo fono, que você vai precisar escutar. Aí eu dizia para no próximo cliente que vinha, ela dizia, eu não vou conseguir. Você está mudando a minha personalidade. Aí no próximo que vinha, eu já orientava. Eu disse, olha, seus amigos vão dizer que você mudou, que mudou a personalidade. Agora você tem duas escolhas. Ou você vai para o barzinho e sai para falar, ou você fica em casa. Eu sou aquela fono que permito tudo. Pode ir para show, pode ir para Rock in Rio, pode ir para o que quiser. Só tem que seguir a dieta vocal. Chegar lá na hora de cantar, vai ter que dublar. Não pode estar falando com os amigos em ambiente ruidoso. Então, você escolhe. Ou você vai ou você fala. Você vai como ouvinte. Então, isso é o objetivo do meu livro Dieta Vocal. Exato. E assim, como voz é emoção, né? Emoção é de dentro para fora. Então, Sim. é aprender um novo comportamento, né? E aprendizagem é isso, é essa mudança de comportamento. E por isso que, para mim, já que eu vejo assim, o seu trabalho, eu fico babando, porque mudar o comportamento, né? A percepção de vida dessas pessoas é muito difícil. É muito difícil. Hoje eu tenho 30 anos trabalhando com isso. Eu tenho dou aula para os meus alunos, trabalho muito nesse universo da voz profissional. Eu tenho pessoas que vivem no limite vocal. Eu acompanho alguns atores, né, em novela, ou trabalhos com série, ou protagonistas de musicais, que eu sei o quanto eles precisam. Então, eu sofro junto com eles. Então, hoje, nesses 30 anos, eu já... É como se criasse um método, né? Você chega, você já viu tanto aquilo que você diz, não, isso aqui tem uma questão emocional. Então, quando ele chega, você vai conversando para ver se chega, já fala, já bota para fora, respira fundo para começar a fazer o trabalho. E mudar um comportamento é mudar um hábito antigo de uma pessoa. Algumas pessoas vão ser mais fáceis de mudar esse hábito e outras pessoas são muito mais resistentes. Eu já tive pessoas de trabalhar assim, uma cantora que tinha um hábito, ela estava cantando numa região muito aguda e ela precisava trabalhar, ganhar dinheiro trabalhando. E ela, nesse processo, eu falei para ela, você precisa parar, você precisa desligar um pouco. Seu instrumento vocal precisa relaxar, precisa de descanso para você retomar. É como se você vivesse sempre num Olimpíada, né? Um atleta de
alto impacto na Olimpíada. E ela falou, mas eu não posso ficar sem trabalhar um mês. Então, eu tive que criar uma estratégia de atendimento para fazer com que ela, em um mês parada, ela melhorasse. Então, eu acho que cada vez aqui no Rio, o prazo meu é tão curto, que eu virei meio que uma profissional de SOS, uma profissional de mapear as pessoas. Então, eu chego lá, faço um mapeamento e, a partir daí, eu traço. Com essa vai funcionar isso. E tem funcionado, né? Lógico que tem a colaboração do paciente, do ator. Muito, E os né? que mais precisam são aqueles que estão em momentos no auge da carreira, ou no auge de uma novela, ou no auge de um musical que está um ano em cartaz. Hoje em dia isso é muito difícil, e na pandemia é impossível. Mas eu já cheguei a socorrer uma cantora aonde eu estava indo para o consultório e o telefone ligou e disse: você pode ver uma cantora? Eu falei, claro. Você viaja? E eu falei, claro que eu viajo. Aí ele falou, não, é porque essa cantora está embarcando. Isso era 9 horas da manhã, 9h30. Está embarcando hoje para Curitiba. Eu falei, ótimo, eu vejo ela antes. E no final das contas, eu não consegui ver a cantora antes. Eu fui para o aeroporto, embarquei junto para conhecer a cantora no aeroporto. Que Não loucura. conheci o problema de voz dela, mas essa coisa que eu estou falando do mapeamento, eu acho que eu virei expert em mapeamento de voz profissional. E aí eu cheguei no aeroporto, aí ela foi antes, chegou na casa de show, e eu só fui encontrar com ela antes do show. E eu tinha, assim, 20 minutos para trabalhar com a cantora antes dela cantar, sabendo que ela não estava bem. E ali eu falei, vou fazer esse caminho, aquecimento. Quando eu comecei o primeiro exercício, a voz não rendia. Aí eu falei, então vou fazer relaxamento, faz de conta que eu estou no consultório, que hoje é segunda-feira, esqueço que é horário do show, e comecei a orientá-la e dirigir como ela tinha que usar a voz dela naquele show. Quando ela entrou no palco, eu sentei para avaliar ela cantando. Então, as Nossa. coisas acontecem muito fora de ordem para mim hoje em dia. É sempre Uhum. um desafio. Então, acho É. que a dieta, os cuidados, enfim. Eu tive um prazer imenso de acompanhar muitos trabalhos seus nos nossos grupos de estudo, Sim, ouvir suas Gigi, histórias e ver o sucesso que são, né, essas estratégias aí de dieta vocal, muito importante. A Daniele, que é professora lá no Recife, minha irmã, ela está dizendo aqui, já que você falou sobre um ambiente ruidoso, né, barulho, ela Aham. dizia que mesmo quando ela saía para lugares, mesmo ela falando pouco, ela amanhecia afônica. Né? Fala um Sim. pouquinho sobre essa relação entre falar em ambiente ruidoso e perder a voz. Né? O que é afonia, disfonia? É a mesma Eu coisa acho que rouquidão? que a primeira coisa que a gente tem que pensar, que eu aprendi, que eu estou sempre aprendendo, é que existe uma condição individual. Existe uma que pode ser por uma anatomia, pode ser por uma resistência muscular, porque a produção da voz é músculo, né? Faz parte do corpo, eu tenho cartilagem, músculos e eu tenho tecidos. Então, o que eu tenho observado? Eu tenho pessoas que têm laringes maiores, homens, cantores, mulheres com laringe maior, elas têm mais resistência, que tem, consequentemente, uma voz mais grave. Quanto maior o tamanho do instrumento, mais resistente esse instrumento. Então quer dizer que se eu tenho uma laringe grande, eu nunca vou ficar rouca? Não. Mas existe uma pré-condição, que é a anatomia da pessoa, a fisiologia, o equilíbrio. Se a gente pensar, Gigi, que a voz ela é um instrumento, então vamos imaginar, uma criança tem um violino, uma mulher tem um violão e um homem tem um cello. Então, eu vou ter mais resistência se eu tiver uma estrutura maior. Então, o cello, aparentemente, é mais resistente do que um violino. Porém, uma criança com violino, ela pode dar notas altíssimas e não se machucar, porque ela tem uma anatomia resistente, uma histologia que aguenta isso. O homem, por outro lado, também. Mas existem suas exceções. Tem pessoas que gritam, gritam, gritam. E esse instrumento, ele tem, vamos chamar de sincronia, de
simetria, de ter um bom funcionamento. Eu posso ter uma laringe do tamanho da sua, a gente pode ter o tom de voz igual, e você pode ser uma pessoa que fala, nunca fica rouco, e eu fico rouca. Então, não só o tamanho e a condição do instrumento, como o funcionamento dele. Tem gente que a fisiologia e a ergonometria, ela funciona de um jeito, eu produzo, eu propago o som dentro da minha boca e eu projeto, aquilo é de uma forma tão eficaz que aquele sistema tem menos dificuldade, não vai ter tanto problema do que eu que tenho um instrumento igual, mas não sei funcionar como ele funciona. É como se a gente fosse pensar na voz do negro. Tem alguns negros que têm vozes maravilhosas. Eles têm umas características, alguns anatômicas, fisiológicas, de funcionamento, de uso desse instrumento, que dá essa resistência. E óbvio que tem questões como quem é alérgico. Então, se você já é uma pessoa que não tem tanta resistência, se seu aparelho não tem essa sincronia tão perfeita. Tem gente que faz a mudança da voz de menino para homem ali na adolescência, a voz fica tão linda, Gigi, que ela não tem mais problema com a voz. É uma voz linda que soa muito bem. Então, tem características de funcionamento e de fisiologia que acarretam essas diferenças. Então, eu não sei se a sua irmã é uma dessas pessoas que tem esse aparelho não tão resistente como outras, se ela tem outras questões como alergia, mudança de temperatura, muitas. o alérgico sofre muito mais. Ou se ela é uma pessoa que precisa de dieta vocal, tem que mapear. Tem que mapear, né? Ela disse que foi ao médico, fez, né, a videolaringoscopia e que acusou uma fenda. Fala um pouquinho sobre fenda. O que é fenda? O pessoal leigo escuta essa palavra, acha coisa feia, fenda, né? todo mundo tem fendas, né? Você diz assim, fulano de tal parou o show porque teve uma fenda, não sei o que. Tem uma fenda. A fenda se a gente pensar, a corda vocal são dois músculos, né? Eles são assim, eles trabalham assim. Eles estão aqui deitados no pescoço. Então, se a gente pensar que eles trabalham assim, na hora que eles vão fechar, um tem que juntar bem no outro. Se isso não junta, tem uma abertura, isso é uma fenda. Então, uma fenda, ela pode ser causada assim, eu posso ir para um show e no dia seguinte eu acordar com uma fenda. Eu gritei como uma louca, ou fui para um show da Sandy Júnior, né? O novo Momento Sandy Júnior, ou estou em casa, na pandemia, assistindo aí a história Fábio Júnior. E aí eu estou tentando acompanhar uma região que não é minha. Isso é muito comum. Quem nunca ligou o rádio, ou hoje o Spotify, e vai cantar. Eu adoro Marisa Monte, vai cantar Marisa Monte. Eu acompanhei Sandy a minha vida inteira. Aí eu tenho uma voz grave e vou cantar o tempo inteiro na altura de Sandy. Então, vou ter problema de voz. A fenda pode ser por uma fadiga, por um cansaço dessa musculatura, né? A fenda clássica, porque existem vários tipos de fenda. Mas essa de abuso, acho que todo mundo na vida já deve ter tido uma fenda. Eu já tive. Ah, sim. Quem é que não faz um abuso vocal? Quem é que não vai para o Maracanã torcer? E nós, Gigi, que somos pernambucanas, que brincamos carnaval em Olinda, quem é que nunca abriu fenda depois do carnaval? Eu me lembro na quarta-feira de cinza, eu tomando meu banho e fazendo exercício, meu pai perguntava, o que é isso? Eu disse, exercício, que amanhã eu vou atender no consultório, não posso ser uma louca especialista em voz. É isso mesmo. Então, assim, teria alguma dica para essas pessoas que vão para ambientes ruidosos, passam a noite e no dia seguinte tem que trabalhar com a voz, que usam a voz como instrumento de trabalho, já que tem alguma dica? Eu acho que assim, a grande dica é a questão da dieta. Se você, no final de semana, enfia o pé, come de tudo, agora nessa pandemia está todo mundo comendo, cozinhando, comendo bolo, doce. O que acontece na segunda-feira? Você fecha a boca. Então, é a mesma coisa com a voz. As pessoas acham, se você já tem tendência a ter problema na voz, você vai sair, você vai gritar, aí você vai para um show na sexta, aí chega em casa de manhã, aí já emenda, aí não dorme direito porque tem outra atividade.
Aí no sábado à tarde você é ator ou você é um cantor e você vai para um ensaio. Aí à noite você vai para um barzinho. Pelo menos aqui no Rio a gente tem essa coisa de os barzinhos abertos na calçada, né? Uma característica bem do Rio. E no outro dia você, sei lá, teve um ensaio ou você foi para casa dos amigos e, sei lá, saiu de novo ou ficou na praia o dia inteiro, porque aqui também no verão você tem, isso já aconteceu com alguns adolescentes, sai da praia 9 horas da noite, toca um violão e por aí vai, bebe gelado e fuma. E óbvio que essa laringe não vai aguentar, essas cordas vocais não vão aguentar. Então a dica que eu tenho é assim, é ponderação. Se você extrapolou no final de semana, fecha a boca na segunda-feira. Se não melhorou, já procura um profissional. Se você tem alguma amiga fono, já pede uma dica, um exercício. Tem alguns exercícios que são muito fáceis de fazer, que ajudam. Esse de vibração de língua, o trrr, trrr, isso não faz mal a ninguém, qualquer um pode fazer, a não ser quem não vibre língua. Então, quem não vibra a língua, a gente descarta esse. Mas pode vibrar os lábios, então? Pode vibrar lábio. Vibração de lábio, faz o mesmo efeito? Faz o mesmo efeito, faz o mesmo efeito. Agora, não dormir bem, dorme bem. Agora, na pandemia, eu tenho atendido algumas pessoas que estão muito em reunião, que estão dando muita aula virtual. A aula virtual exige muito da gente. Eu tenho turmas na faculdade. Então, assim, eu tenho que preparar uma aula de 2 horas e prender o meu aluno. O sistema cai. Você viu que a gente foi começar a live, caiu a internet. Às vezes o som de um não está bom, às vezes dá uma microfonia, a internet falha no meio, e isso exige muito mais. Essa semana eu fiz a avaliação de uma pessoa que a queixa era exatamente essa. E como ela não é brasileira, ela fala português com sotaque. E isso faz com que ela faça mais força aqui para as pessoas entenderem. E ela está tendo fadiga vocal por isso. Jaque, dar aula bebendo água ajuda durante essas aulas com um vídeo call, Zoom? Ajuda bastante, porque o efeito da água, quando você bebe água, ela só vai chegar na corda vocal daqui a 3 horas. Então, é a hidratação do corpo. Você não bebe, ela cai na corda vocal e está tudo certo. Qualquer coisa que cair na corda vocal, a gente tosse. A função das cordas vocais ela é como se fosse uma cortina, ela está fechada. Toda vez que a gente vai engolir, ela fecha, a laringe fecha, baixa e a água vai passar por trás. Então, nada cai na corda vocal. Agora, eu estou aqui falando com você. A dicção, você vai respirando, né, pela boca, pelo nariz, você vai ressecando. Então, você molha para evitar esse ressecamento e não atrapalhar na dicção. Agora, a água vai chegar daqui a 3 horas. Tem alguém aqui dizendo que bebe água, é sua irmã, eu acho. Pouquíssima água durante o dia. Então, assim, se você dá aula, Daniele, você tem que beber água o dia inteiro. E na sala de aula você está bebendo mais. O problema de estar bebendo água, você tem que estar indo no banheiro toda hora, né? Então, na live, a gente bebe água, entra na live, você tem que ficar se segurando. A Daniele é um caso típico, muito bom, de estudo. Ela faz uso de remédio para o nariz, que ela vive entupida porque ela é altamente alérgica, asmática, né? Então, ela está perguntando se esse uso prolongado de descongestionante prejudica a voz a curto ou longo prazo. Olha, isso é uma pergunta boa, Daniela, para um otorrino. Mas como eu convivo muito com o otorrino, eu vou tentar te responder. O que eu sei é que quando você usa muito remédio descongestionante, remédio nariz, você só tenta desobstruir naquele momento. E o remédio, ele irrita a mucosa. E a mucosa incha. Então, é esse inchaço que muitas vezes dá alterações, vamos chamar, no espaço aéreo do nariz. E essas alterações, essas carnosidades, dá a sensação de nariz entupido. Então, o ideal é você fazer um tratamento ou com homeopatia ou um tratamento com alergologista para tratar isso, ser acompanhado com otorrino para saber se essa carnosidade do nariz está atrapalhando o seu fluxo de respiração,
para que você possa respirar melhor, porque esse remédio, ele é um falso alívio. Ele limpa talvez a secreção que está ali, mas o edema é constante, constante. Aí chega uma hora que você vai estar com um lado muito mais obstruído que o outro. Então é complicado. Eu aconselharia você ir no otorrino, seguir o passo a passo e tratar da alergia. Eu sei porque eu sou muito alérgica. Eu tenho sofrido agora um pouco nesse inverno aqui no Rio. As roupas estão quase tudo guardadas, então quando tá frio, você pega um casaco, você começa a espirrar e diz, ai meu Deus, hoje eu dou aula, hoje eu tenho uma live. Aí eu lavo meu nariz com soro fisiológico e eu uso uns sprays, que são spray que tem um pouco de corticoide, mas que não é absorvido, né, no organismo, e que isso tem ajudado, mas isso é um tratamento e não como um paliativo. Hoje eu vou usar, estou entupida, não. Tem que lavar o nariz e sentir que ele está limpo sem essa questão do remédio. E o alérgico vai produzir sempre. Sempre. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou ruim, depois do outro dia. Quem é alérgico e usa a voz sofre muito mais. Já que você falou de uma coisa aí muito importante, que é sobre a prosódia, né? E uma vez eu conheci uma pessoa, ele era médico cearense, e estava fazendo uma especialização em São Paulo, e por acaso ele se encontrou no Rio de Janeiro, e ele falou que odiava a voz dele, porque ele sofria bullying na faculdade em São Paulo, dos amigos. E que ele queria mudar a voz. Eu não sei que fim deu esse rapaz, mas aquilo ficou marcado na minha vida. Assim, como tem pessoas que não gostam da sua própria voz. Às vezes nem tem uma rouquidão, né? É uma questão de sotaque, né? De melodia, de prosódia. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para gente, que é um assunto que eu sei que você ultimamente tem estudado bastante. Isso. Então, fala um pouquinho dessa questão da prosódia para gente. A prosódia é o que eu chamo, é a menina dos meus olhos atualmente, né? Assim, eu sempre estudei prosódia, sempre a prosódia me acompanhou o tempo inteiro. Eu fui dar uma live, acho que você estava, né, para o pessoal da PUC, lá para a Leslie, para a Marta Andrada, e elas me deram o prazer de fazer uma live sobre isso. E eu estava lembrando que essa questão da prosódia, eu sou pernambucana, você também é. Eu saí de Recife, fui fazer a minha minha especialização na faculdade em São Paulo. E lá tinha várias pessoas de diferentes estados, e cada um com sua prosódia. Sendo que existe uma escolha, existe um padrão, né, que chama o sotaque neutro, que esse sotaque neutro, na realidade, é o sotaque do sul. É um pouco da mistura do carioca, nem a carioca demais, nem a paulista demais. É um pouco, pega um R de um e um S do outro e fica algo neutro. Então, quando eu fui estudar lá, o que eu sentia, Gigi? Que quando a gente tinha na Escola Paulista, às quartas-feiras, a gente tinha uma reunião clínica. Então, os ambulatórios, cada um levava um caso. Quando era a minha vez, e esses ambulatórios estavam todos os professores, estavam os alunos, todos os alunos, a faculdade não tinha aula, todo mundo ia para esse auditório e a Fone ia apresentar um caso. E estavam todos os professores, da audiologia à voz. Quem tinha sotaque abria a boca para falar, então quem estivesse anotando ali alguma coisa, parava para ouvir. Ou seja, minha amiga Yara, baiana, que tinha esses sotaques mais marcados, os professores paravam para prestar atenção, porque o sotaque tomava conta do espaço. Então, a gente era avaliada 2 vezes. 1, pelo assunto, e 2, porque eles tinham mais atenção. Essa é a sensação que eu tinha. As minhas amigas, um monte de alunas paulistas, quando elas iam lá para frente, que elas falavam, alguém estava escrevendo, eu continuava, porque o sotaque não chamava atenção. E eu falava, gente, eu preciso ter menos atenção, esse meu sotaque está tendo muita atenção. E foi aí que eu, fazendo um grupo de estudos, uma das meninas, eu estava fazendo um grupo de voz profissional, e uma das meninas ia casar e ela precisava de alguém para substituir. E como eu já estava na área de voz há muito tempo, tinha feito muitos estudos lá com a Mara, em São Paulo, eu pensei assim, ela falou, Jaque, você não pode dar aula? Eu falei, posso, para locutores.
ela só tem um problema. Você precisa tirar o seu sotaque, porque o curso do Senac de radiojornalismo vem gente do Brasil inteiro e a gente neutraliza esse sotaque. Aí eu falei, então me dá o que você passa para eles, eu fico estudando, você vê se eu estou apta, e aí tudo bem. Aí eu fui para a entrevista lá com o diretor, e eu ficava atenta ao TD, eu não posso falar palavra com bom dia, tia, e aí eu ia ajustando, isso era uma loucura. Aí eu jogava uma voz grave, bem articulada, e pensava nos S's, nos R's que o Nordeste a gente come, doutor, professor, aí eu botava um R no final. Então eu dava uma aula pensando na aula, que era fácil a aula para mim, mas o difícil é eu estar o tempo inteiro me autocorrigindo para falar as frases. Quase o que o Gago faz, sabe? Eu um som. Mas foi uma experiência enorme. Então, depois disso, eu virei meio que uma poliglota, estudo isso, uso. Agora, o que você tinha me perguntado antes. Tem alguns sotaques, principalmente no Nordeste, Gigi, a gente percebe isso muito nos homens, que tem uma nasalidade, tem quase que um metal. E o homem, não necessariamente tem esse grave aqui, mas muitos deles têm essa voz média, com nasal. Então, você sai desse padrão, você já tem um sotaque, uma melodia, com uma certa nasalidade, e você vai para uma região que não tem nasalidade, como o Sul, você, no Nordeste, você faz, você tem quase isso. No Sul, você tem o você não, você tem praticamente a úvula, né, a campainha relaxada no Nordeste. No Sul, você tem ela mais contraída. Aí você vem com esse metal, esse nasal com o sotaque, fica uma voz média. E aí remete a um sotaque. Aí você não gosta, aí você não sabe se é rejeitado pelo sotaque, se você é rejeitado pela voz média, ou se você próprio não gosta daquele padrão, conhecer um novo padrão que é mudar. Né? Porque os profissionais que eu conheço, alguns cantores, alguns que são regionalistas, né? Que são da sua região, não vai mudar o sotaque em prol do outro. Então, hoje a gente tem uma busca muito maior para valorizar o sotaque. E quando eu vou para o Recife, a primeira coisa que eu faço é abrir os ouvidos e tentar falar igualzinho para não experimentar de novo esse lugar. É fantástico isso. É fantástico. Mas é engraçado que quando eu chego no Recife, o pessoal fala assim, isso está falando igual carioca. Quando eu chego no Rio, o pessoal fala assim, você é do Nordeste, só não sei de qual estado. Porque o pessoal acha que o Nordeste fala todo igual, né? Eu recebi hoje até de uns primos meus um vídeo falando sobre as diferenças do Nordeste, né? A diferença do... Você chama... parece um nordestino, você não conhece o Nordeste, porque Fortaleza fala de um jeito, o Norte fala de outro, São Luís fala de outro, a Bahia fala de outro, Recife fala de outro. Então, são sotaques bem diferentes. E essa questão do sotaque, desse regionalismo, eu acho que o meu eu fui aperfeiçoando porque eu fui trabalhando muito com isso, né? Eu fui dar aula na rádio, então eu tinha que corrigir. Mas teve uma época da minha vida que era assim, quando eu estudei em São Paulo, eu comecei a falar, a puxar os R's de São Paulo, os S's de São Paulo, a falar igual as minhas amigas, igual, tentando copiar alguma coisa. E eu mudava a voz, porque aí você muda também o registro, porque eu tenho uma voz e tenho um sotaque. Quando eu mudo a voz, muda o sotaque, eu já desloco para outra coisa. Aí eu usava esse padrão para dar palestras, porque eu aprendi a dar palestra com professores dentro de uma faculdade de São Paulo. Quando eu chegava no Recife, eu tentava apagar tudo e falar como igual. Aí, quando eu escapava um R ou um S, as pessoas diziam que eu não estava falando como nordestina. E quando eu vinha para o Rio, que eu estava em contato com ou uma pernambucana, ou com uma irmã, ou com a minha mãe no telefone, e que eu ia atender um paciente, ele dizia assim, de onde você é? Então, basta eu ter uma conexão que você entra em sintonia. Você que trabalha muito com processamento auditivo pode justificar tudo isso. E eu acho que é como língua, né? Você não... Pessoas que estão sempre falando inglês. Eu tinha um paciente que falava inglês,
Ele era um francês que trabalhava metade do ano na França, metade do ano em Los Angeles. E uma parte passava pelo Brasil. Ele falava, ele estava na sessão, quando ligava da França, ele falava francês. Quando ligava dos Estados Unidos, ele falava inglês. E aí vai misturando. Eu acho que se a gente pensar nos mímicos, nos dubladores, esse instrumento tem uma plasticidade muito grande. A gente pode tudo. E como você é uma especialista nessa questão do processamento auditivo, se a gente misturar o que se escuta com o que a gente pode experimentar, é uma grande variedade, né, de produções que a gente pode. Então, acho que todo mundo pode tudo. Só tem que treinar. Eu acho que é uma grande contribuição da fonoaudiologia, né? Porque além de profissionalmente, né, a gente está podendo modificar, né, esses padrões vocais, emocionalmente, para quem não se sente, né, feliz, não se sente aceito pelo grupo, é só recorrer a um terapeuta adequado que vai conseguir, como você falou, a gente tem, né? E como a voz, né? Quando você tem esse desejo, que é uma coisa, né, interna, fica muito mais fácil, que é diferente com criança, né, Jaque? Convencer uma criança que ela precisa mudar um comportamento, então eu me lembro dos seus trabalhos com os atores mirins, né, se preparando para as novelas, como era difícil tirar um sotaque, né, e botar naquela característica, né, de corpo, Quando eu penso assim, eu trabalhei muito com criança, tanto mudar comportamento de voz em criança é muito difícil, né? Mas eu tinha todo um aparato, Gigi, para eu atender criança. Quantas vezes você trabalha com muita criança, muita fono que trabalha com criança. Eu sempre acreditei, né, através dos estudos também, que uma criança que grita, uma criança que tem um problema na voz, ou ela nasceu com isso, ou ela vem de um ambiente que ela precisa gritar para ser ouvida, a não ser que ela tenha uma perda de audição, algo que comprometa. Então, essa criança precisa de comunicação, precisa de conteúdo de linguagem, precisa de vocabulário para poder se comunicar. Porque senão ela vai no grito, no choro, porque aí você usa o grito, a própria voz vem carregada de emoção e ela já diz o que ela quer pelo tipo de grito, vamos dizer assim. E a gente tem os bebês que, antes de falar, você sabe quando ele está com fome, quando ele está com dor de barriga, né? Quando é manha. Então, a voz, a emissão da voz, o som, ele vem carregado de emoções. Mas uma criança, quando chegava para mim com problema de voz, a disfonia, né, o rouco, eu tenho vários livrinhos, né? Eu tenho Dona Cobra Perde a Voz, tem um Bia Lilé, que algumas fonos foram desenvolvendo. Eu ia buscando em sebo, livros de história, Dona Cobra Perde a Voz. Sempre caía na minha mão um livro que tinha alguma coisa sobre a voz. Aí eu pegava aquele livro e começava, naquele dia, a sessão era para contar aquela história. E a gente desenhava, pintava. E eu pedia para ele contar para a mãe a história que ele aprendeu. Então, eu estava criando um canal de diálogo. E eu acho que é isso que fazia minhas crianças melhorarem. E a mãe chegava e eu perguntava sobre isso. Então, essa comunicação. Então, mudar esse comportamento, eu sempre ia por esse caminho. E já quando a gente pensa na questão de mudar a voz, tem muita gente que não gosta da sua voz. Pode não gostar por uma questão de identidade, ou pode ter um problema de voz, sei lá, congênito, que tem uma voz muito fina, e ela precisa de uma voz mais grave para o trabalho. E isso está impedindo a carreira. Aí a gente tem que trabalhar para fazer esse ajuste de voz. Porque todo mundo tem um grave, todo mundo tem um médio e todo mundo tem um agudo. Todo mundo tem um instrumento, e esse instrumento vai tocar nessas 3 regiões. Quando eu trabalho com os meus alunos, que eu estou tendo uma oportunidade de fazer um laboratório lá na faculdade, incrível. Tem a primeira turma, eu entrei na fundação da faculdade, né? Então, a primeira turma, tem uma Dani, está por aqui, que eu vi, eu acho que o Gerson também, são pessoas que chegaram e eu comecei a mexer com as vozes deles. Falei, olha, vocês vão ser atores, vocês podem tudo. Então, pessoas que tinham vozes agudas, eu dei graves. Pessoas que tinham vozes muito graves, eu puxei para o agudo. Então, esse instrumento, ele toca em qualquer região.
Então, se eu estou desconfortável, insatisfeito, eu tenho como mexer nisso, né? Tem profissionais para isso. Eu tenho a oportunidade, a gratidão de estar 30 anos trabalhando com voz, né? E cada vez mais eu tenho novos desafios. Fui para a voz profissional, já acompanhei turnê de cantores, o Rock in Rio, de vez em quando as pessoas se mexem, já acompanhei atriz em novela, já acompanhei sotaque de novela e a gente muda um pouquinho a voz. E a gente vai mexendo. Beijo, Dani! Ela está aqui, dizendo que você é perfeita. Eu também concordo, Daniela. A Dani era uma que tinha uma voz aguda, a gente trabalhou uns graves. Hoje a Dani tem uma voz bonita, não pode reclamar da voz legal dela. isso. E assim, importante saber que não precisa chegar a ter um problema, né, já que Sim, desenvolver sim. uma patologia, um transtorno, quando a gente pode, né, por exemplo, professor, né, ele tem que saber que ele pode trabalhar essa voz para ele Sim. ter uma voz mais clara, mais bonita. Não necessariamente tem um problema para procurar o fono. Sim, sim. Isso eu aprendi muito aqui no Rio com voz profissional. Então, imagina, eu tenho uma oportunidade de trabalhar com atores com vozes saudáveis, aluno com voz saudável, que eu faço o que quiser com eles. Na última peça, essa turma da Dani, a gente tinha a diretora lá, a professora, resolveu fazer uma peça. E nessa peça do Nelson Rodrigues, ela queria que os alunos falassem a rubrica. Então, eu estou aqui dialogando e, de repente, acordou de manhã, bateu a porta e saiu. Aí eu adorava isso, quer dizer, a voz da rubrica. E aí eu trabalhava. Então, para eles era difícil, mas para mim era muito bom. Então, no final, quando eu assisti a conclusão, eu disse, gente, a gente pode tudo com a voz, desde que não tenha uma patologia, uma limitação, um instrumento saudável. Se você sabe cuidar, você pode muita coisa com ele, né? Muito bom. Já que me diz uma coisa aqui, que está aqui na minha cabeça. Agora, com o Covid, com as intubações, você acha que vai aparecer novos problemas de voz aí decorrentes da infecção pelo Covid? Tem algum estudo sobre isso? Tem ouvido falar sobre isso? Olha, Gigi, eu não tenho entrada. Eu não tô, hoje eu estou mais ligado na voz profissional, eu estou mais ligado na universidade, do teatro, do que dentro do ambulatório, né, da ciência, da faculdade. Eu não tenho visto, não li nenhum estudo sobre isso. Eu converso muito com a minha amiga, o Torrino, a Andrea, que você conhece bem, Andrea Campagnolo, e às vezes a gente conversa. Eu acredito que sim, que nós vamos ter resultados de uma época. Primeiro, eu tenho observado alguns pacientes que têm tido mais crise alérgica pelo uso de produtos. A gente sabe que tem pessoas que usam, que são mais alérgicas, e tem pessoas que usam produtos de limpeza excessivamente. Então, uma coisa é você usar um álcool, outra coisa é você esborrifar álcool no ambiente. Então, você está inalando o produto químico. Quando eu trabalhava no ambulatório público, eu tive vários casos de faxineiras que tinham pólipo, patologia na voz, por causa de inalação de produto químico. Então, hoje a gente tem uma população que está fazendo o trabalho da faxineira e está... água sanitária é bom, usa água sanitária. Lisoforme é bom, usa lisoforme. Álcool é bom, usa álcool. Então, muita gente está inalando. Eu tenho alérgicos que estão constantemente com alergia. Aí chega o inverno, então eu acredito que isso gera tosse, isso gera pigarro, e isso vai gerar uma fadiga. Se você é professor, se você usa reunião, eu avaliei uma pessoa que está, além de estar usando produto químico, ela é estrangeira, essa que eu falei. Ela faz orientação de doutorado mais as aulas, que vai entrar agora a aula com 40 alunos, que aí o som não está bom, você tem que falar mais perto, você tem que fazer mais esforço. Então, eu acho que tem essa questão do abuso, eu acho que tem a questão do produto de limpeza, e as pessoas que ficam entubadas por muito tempo, né, que são os casos mais graves, a gente sabe que a intubação em si, ele é um tubo que está entre as cordas vocais, né? Você tem a corda vocal, eu entro com um tubo entre a corda vocal. Então, dependendo de como é essa intubação,
dependendo em que hospital você deu entrada, o profissional, porque assim, dependendo do tamanho da laringe do instrumento, você tem um tamanho do tubo que vai entrar entre as cordas vocais. Eu já tive crianças que, por causa de acidente, foram entubadas muito rápido com tubos grandes que estragou a corda vocal, né? Que rompeu os tecidos. Então, a gente tem que saber, nessa proporção, isso deve aparecer nos ambulatórios, nos ambulatórios públicos. Acredito que ano que vem, ou mais incidência de patologias, ou mais incidência de cicatriz, Uhum. né? Decorrentes dessas sequelas de Covid. Até porque assim, a gente sabe que você pode ficar bom do vírus, mas você pode ficar com sequelas pulmonares, né? Sim. De respiração, né? Eu conheço algumas pessoas que ficaram com tosse seca por muito tempo. Uma coisa é ficar com tosse seca e ser músico. Outra coisa é ser tosse seca e ser professora. Tem que dar aula, tem que estar em reunião. Está todo mundo trabalhando, né? Exato. Jaque, me diz uma coisa. Você teria como explicar para você falou aí sobre pólipo? Você dava para explicar assim o que é um pólipo, o que é um nódulo? Né, a diferença, né? Porque a gente fala muito calo, as pessoas sabem que é calo de corda vocal. Agora, o que é pólipo, o que é nódulo? Explica um pouquinho aí, nós temos 10 minutinhos. Tá, como eu aprendi, né? Como eu aprendi como fonoaudióloga. O calo é o nome vulgar para quando você tem nódulo nas cordas vocais. Nódulo é resultado de abuso e mau uso. O nódulo a gente chama de calo porque a corda vocal ela trabalha assim, batendo, né? Ela está aqui. Então, se vocês baterem palma por muito tempo, vai chegar uma hora que você pode fazer calo na mão. Então, você faz calo nas cordas vocais. Isso é uma nomenclatura bem popular. E o nódulo é o nome científico para esses calos. Então, não tem nada a ver com nódulo maligno, com linfonódulo. É tudo uma lesão não maligna, né? Uma lesão benigna. O pólipo, como eu aprendi, ele é resultado de um abuso maior, de um trauma maior. E ele é comum em instrumentos maiores, grandes. Então, um homem vai para o Maracanã e você está num fla-flu. Ali ele grita, se for um daqueles gritos muito fortes, você tem uma pancada maior. O nódulo é resultado dessa batida de palma. O pólipo é uma pancada maior. E aí ele pode desenvolver num único grito, numa única atitude, comportamento vocal. E os pólipos são mais comuns em homens do que em mulheres. Mas mulheres que têm laringe grandes ou que usam a voz com muito esforço, né, com tensão, pode desenvolver o pólipo. Mas os dois são benignos. Um resolve com fono e o outro, às vezes, resolve com fono, às vezes eu mando para a Andréia. A Andréia acabou de entrar aqui, ó. Entrou na chamada. Beijo, Andréia. Beijo, tá atrasada, mas vou dar presença para ela na chamada. Deve ter vindo do consultório. É uma honra estar com a Andréia aqui, porque eu não falo com a Andréia faz um tempo. Se eu até discutir os pacientes com você, Andréia. Pois é. É outra que está lá também no top das galáxias. A Andréia tem que vir aqui ajudar. E me diz uma coisa, e o nódulo, a fonoterapia é sempre indicada? Sempre indicada. E geralmente resolve. Se você conseguir convencer, né, mapear o comportamento vocal e trabalhar com pensamento, como ele usa aquela voz, e você conseguir dar alternativa para essa pessoa, o nódulo vai embora. Agora, se for mais resistente, é aquele nódulo que não melhora, aquela criança que não sai, adulto, né? Eu trabalho hoje em dia muito mais com adulto, mas tenho tido bons resultados com o nódulo. Nós temos uma pessoa aqui também que está nos assistindo, você conheceu a Suzana, que fez um pólipo no grito que ela deu pulando na piscina, lembra disso? Olha aí, então é um único episódio. Um único episódio ela fez um pólipo. Não é? Por isso, eu acho muito importante quem é fono saber que o pólipo é uma lesão mais masculina, apesar de aparecer nas mulheres, porque hoje em dia as mulheres gritam grave e alto, porque já é um diagnóstico já de seletivo, né? Chega para mim uma mulher com nódulo, ou ela tem uma laringe grande, ou ela tem uma lesão primária, tem uma alteração, sei lá, de nascimento, mas não é comum. Ou tem alguma coisa, precisa investigar mais esse caso.
Tá, a Gilda está aqui também, ó, falando que está presente. Ô, Gilda, eu só estou vendo esse povo por aqui, né? Que nunca mais eu falei com ninguém, gente. Eu estou praticamente exilada dentro de um quarto, trabalhando, falando, mas é um prazer enorme. Gigi, brigadíssimo de você ter vindo atrás de mim. Eu que agradeço. Jaque, olha só, nós temos 2 minutinhos aí para terminar a nossa live. E eu queria, antes de tudo, te agradecer, dizer para quem não conseguiu pegar desde o início, a live vai estar salva, vai ficar no Stories por 24 horas e depois vai para o meu canal no YouTube, que é o Rapport Cognitivo, tá, gente? Então, se quiserem, assistam a live da Jaque lá e se inscrevam no canal, tá? É isso mesmo. Agora, eu queria te agradecer, queria dizer que eu prometo que da próxima vez eu não vou interromper suas férias. Não, eu tô meio de férias, meio. O ano passado você palestrou aqui no Sim, ano passado foi dureza. Ano passado você me tirou de um parque. Foi isso mesmo. Mas você falou brilhantemente sobre voz no empreendedorismo para um grupo de empresários brasileiros aqui em Orlando. E hoje, na sua folga da faculdade, que eu sei que você tirou uns dias aí de folga, você está dando esse privilégio de falar sobre esse tema, que é a minha paixão, porque, como eu te disse anteriormente, né? Voz e audição e processamento auditivo, eles têm o mesmo objeto de estudo, que é o som. Só que um entra e o outro sai. Mas tudo é som, não é? Então, acho que é por isso que eu tenho essa relação de amor com a voz, e graças a Deus na minha vida eu encontrei você. Né? E eu estudo muito a voz, e quando tenho dúvida da entrada, eu encaminho para você. É isso Pena aí. que agora você está longe, mas agora com a internet tudo vai facilitar. Tudo vai facilitar. Gigi, queria agradecer as pessoas pela participação. Sei que a vida não está fácil para muita gente. Eu sei que foi difícil a gente marcar essa live, mas eu gosto, é que às vezes eu fico enrolada mesmo. A faculdade, os alunos sabem que toma tempo, e quando eu vou preparar aula, eu só quero preparar aula que vale a pena. Então, eu perco muito tempo com isso. Mas vamos sim, muito obrigada. As pessoas que participaram, quem tiver dúvida aí, tem um canal aí da Gigi sempre, quem precisar do meu contato. Manda um direct, né, para o seu Instagram. Qual é o seu Instagram, Jaque? Meu Instagram é @JaquePriston. Vou botar aqui. Bota aí, querida, por favor. Pronto. E você está fazendo atendimento online, né? Consultoria. Estou fazendo atendimento online, estou dando aula, estou fazendo reuniões, estou criando novos projetos, vou criar um curso online também. Só preciso ter tempo. A pandemia não pode acabar agora, porque eu estou ainda com muito projeto. O Jorge está me dizendo aqui que vai lhe chamar para fazer uma entrevista no Planefazer sobre voz no marketing. Que ele é o homem do marketing, né? Eu sei. Então, essa entrevista vai ser para ele. Vai ser um prazer. Jorge, estaremos juntos. Aproveita agora esse recesso, hein? Ah, tá. É isso aí, boa lembrança. E eu também estou com um projeto que eu estou desenvolvendo com 2 pessoas, que depois eu vou conversar com o Jorge, que chama Voz da Marca, que eu acho que é interessante para esse universo. É um dos processos também, um dos estudos, um dos produtos novos que eu estou desenvolvendo com 2 pessoas. Algum livro em vista? Não, um podcast. Legal. Muito bem. Então, olha, Jaque, muito obrigada. Obrigada, Deus te abençoe. Coração, assim, ó. Um prazer enorme. Em breve a gente vai estar junta, com certeza. Se Deus quiser. Pra gente se Deus quiser, eu vou lhe visitar de novo, tá? Isso aí. Fazer mais palestra. Quando eu for, agora eu vou organizada com a palestra. O Jorge não vai me pegar mais no parque. Com certeza. Obrigada a todo mundo. Um beijo, tá? E bom final de semana. Beijo, Dani. Boa sorte nas suas lives, Gigi. Obrigada, ó.